Olá! A Amazônia e a preservação do meio ambiente estão entre os destaques da mensagem que o presidente Jair Bolsonaro deve levar do Brasil para a Assembleia Geral da ONU. Proteção ao meio ambiente, fontes de energias renováveis e desenvolvimento econômico sustentável são alguns dos temas que o Brasil deve levar à Assembleia da ONU. Segundo o ministro do Meio Ambiente, o Brasil é um país que tem bons exemplos para mostrar ao mundo. O Brasil tem um excelente histórico de preservação ambiental. Um país que preservou 84% do seu bioma Amazônia, tem 60% da sua vegetação nativa nos seus 6 biomas em todo o país preservados. Nós temos um código florestal que é exemplo de norma de ocupação ambiental para o mundo. O governo brasileiro vai apresentar ainda prioridades da nova política ambiental, aliar preservação do meio ambiente e desenvolvimento econômico. A expectativa é levar oportunidades para 20 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica. O governo tem muita coisa importante para mostrar, não só as reformas econômicas que o Brasil tanto precisava e o governo está fazendo, e não há recursos para cuidar do meio ambiente se você não tiver um ciclo de prosperidade econômica, enfim, recursos para poder prestar esse importante serviço ao mundo. A defesa da soberania brasileira na região amazônica também deve ser ponto importante para o governo nas Nações Unidas. Para os 193 países que participam dos debates, o Brasil vai mostrar ações como a presença das Forças Armadas nas fronteiras e no combate ao desmatamento na floresta. Entre as últimas medidas está a Operação Verde Brasil, que combate incêndios e crimes ambientais na Amazônia. Em menos de um mês de trabalho, mais de 10 milhões de reais em multas foram aplicadas por crimes ambientais e quase 500 focos de incêndio foram contidos. As Forças Armadas dão sempre para o Brasil, para a população brasileira, uma resposta muito rápida. O resultado já no final de agosto, início de setembro, com a operação, já caíram bastante os números em relação a possíveis focos de incêndio. E saiba como fica o tempo com as informações da TV Climatempo. Várias áreas do sul do estado de Minas Gerais registraram chuva no último fim de semana. Eu separei aqui alguns dos acumulados registrados pelo CEMADEM na região de Minas Gerais. Em Boa Esperança, choveu 24,6 milímetros entre 11 horas da manhã de ontem e 11 horas da manhã desta segunda-feira, 20,8 milímetros em Divinésia e em Conquista choveu 20 milímetros. No decorrer desta terça-feira, algumas áreas de instabilidade ainda vão se formar sobre o leste da região sudeste do Brasil. Isso acontece porque há um sistema de alta pressão atmosférica na altura da costa da região sul que está empurrando bastante umidade e nebulosidade em toda a faixa leste da região sudeste. Eu vou aproximar aqui o mapa para a gente entender um pouquinho como vai ser a chuva nesta terça-feira. Na faixa leste do estado de São Paulo, inclusive aqui na região da capital, muita nebulosidade, poucos períodos de sol e deve chover desde cedo, mas com fraca a no máximo moderada intensidade. A nebulosidade vai aumentar bastante, mas o sol aparece em áreas do Vale do Paraíba Paulista e Fluminense, nas outras áreas do Rio de Janeiro, na zona da Mata Mineira, Vale do Jequitinhonha e em grande parte do estado do Espírito Santo, inclusive na região da Grande Vitória. Alívio no calorão em todos esses locais e também na região de Belo Horizonte, onde a temperatura máxima deve ficar mais baixa com relação aos últimos dias. A recente passagem de uma frente fria ainda vai deixar bastante instabilidade e pode chover desde cedo com fraca intensidade na região de São Mateus e no extremo leste mineiro, nas áreas que fazem divisa com o sul do estado da Bahia. Em grande parte do interior do estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro e sul do estado de Minas Gerais, o sol vai aparecer forte no decorrer do dia e chove a partir da tarde e a chuva pode vir acompanhada com raios. Na região do Grande Rio, ocorre aumento na nebulosidade no decorrer do dia e pode apenas garoar à noite. Na região de Belo Horizonte e nas outras áreas do estado de Minas Gerais, o sol vai aparecer, mas não há expectativa de chover nesta terça-feira. A mínima prevista em São Paulo é de apenas 13 graus, a máxima não passa dos 23, em BH mínima de 17 e temperatura máxima de 28 graus. E um ladrão foi preso após praticar roubos no bairro do Quitaúna. A ocorrência foi registrada no 5º DP. Policiais militares do 14º Batalhão prenderam na manhã de sábado um ladrão que havia acabado de praticar roubos em Quitaúna, em Osasco. De acordo com a PM, por volta das 8h35 da manhã,
policiais desconfiaram e deram sinal de parada ao motociclista. No entanto, ele não obedeceu e iniciou fuga. Os policiais conseguiram detê-lo na rua Madre Joana Zonca e encontraram ele com bolsas, carteiras e documentos. O criminoso admitiu que havia roubado os itens minutos antes. E o prefeito Rogério Lins visitou as obras da Sabesp no Jardim Rochidale, em Osasco. O prefeito de Osasco, Rogério Lins, esteve na quarta-feira, dia 18, no Rochidale, onde acompanha os trabalhos da Sabesp, que realiza troca dos coletores nas ruas Aracaju e Manaus, além de ligação de esgoto em 11 vielas. Também acompanharam a visita Ronaldo Guimarães e Daniel Vera, gerente de manutenção e encarregado do planejamento, respectivamente, da Sabesp. Além da vereadora Lúcia da Saúde. As obras que estão em estágio avançado já chegaram a 80% do planejado, devendo ser concluídas em um mês. Após obter as informações, o prefeito conversou com os moradores da região e informou que fará o recapeamento de uma das vielas dentro de 10 dias. Investimentos do governo federal no banco de perfis genéticos, que cadastra DNA de condenados pela justiça, já mostram resultados. O sistema permitiu o esclarecimento de crimes complexos. Quem tem as informações é a repórter Selma Dias. Selma, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia a você e a todos. Olha, o Ministério da Justiça vem fazendo um esforço significativo, para ampliar o banco de dados com perfil genético de criminosos. Mais de 9 milhões de reais já foram direcionados para a compra de kits que permitem essa identificação. Os estados ficaram responsáveis ali pela realização de mutirões dentro das penitenciárias com o objetivo de cadastrar as informações genéticas de 65 mil presos até o fim do ano. E aí todo esse esforço tem permitido o esclarecimento de crimes. Até maio deste ano, mais de 800 investigações criminais usaram informações desse banco de dados. Eu cito, por exemplo, o caso da menina Raquel Genofre, de apenas 9 anos, que foi estuprada e assassinada lá em Curitiba no ano de 2008. Esse caso foi solucionado nesta semana graças às informações que constavam desse banco de dados. Inclusive, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pelo Twitter, usou informações sobre esse caso para justificar a necessidade de se investir cada vez mais em mecanismos modernos para permitir o esclarecimento de crimes e também promover a justiça. Eu lembro, Renata, que foi o ministro Sérgio Moro que enviou ao Congresso um pedido para ampliar a coleta do perfil genético de criminosos, no caso de crimes dolosos. Eu volto com você, Renata. Muito obrigada pelas informações, Selma. E a TV Osasco firmou uma parceria com a TV IPQ, que é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Olá, meus queridos, que acompanham aqui o Olhar Especial, aqui na TV Osasco, na RGO, Região Oeste, essas 9 cidades aqui, pelas TVs comunitárias, e também as TVs comunitárias do Instituto ABCCom, da ACESP, nossa querida ACESP, que é a nossa Associação de TVs Comunitárias do Estado de São Paulo, Eu saúdo aqui todos vocês que fazem parte, os presidentes, no nome do Fernando Mauro, nosso querido presidente. E eu tenho uma novidade maravilhosa para contar para vocês. A gente conseguiu fazer uma parceria com a TV do IPQ. O que é a TV do IPQ? Instituto Psiquiátrico de São Paulo, do Hospital das Clínicas, gente. Olha que coisa linda! Eles têm um trabalho maravilhoso que eu acompanho lá no IPQ, no Instituto Psiquiátrico. Os médicos falando sobre doenças, sobre estigma, trazendo informação, vamos trazer campanha. E eu quero agradecer muito aqui a assessoria de imprensa, Ana Paula, um beijo por você ter nos ajudado que essa parceria acontecesse. E a todos que eu nem conheço, mas que fazem aquele programa maravilhoso e que nós vamos estar levando para vocês através do Olhar Especial. Um grande beijo a todos vocês que nos acompanham. Uma classe de medicações muito utilizada no mundo todo. A gente conhece aqui no Brasil principalmente sobre os nomes de clonazepam, que é o Rivotril, o nome comercial mais comum, diazepam.
São medicações utilizadas geralmente para diminuição da ansiedade e indução do sono. Dentre os malefícios mais comuns associados ao uso de benzodiazepínicos são prejuízos de memória e concentração, depressão, né? Isso é interessante porque eventualmente existem depressões que não melhoram por interferência dos benzodiazepínicos, então acabam atrapalhando o tratamento da depressão, por exemplo. É o risco de dependência, são medicações que viciam. Risco de demência, risco de queda em idosos. Como sugestão aqui para vocês, se possível, desde o começo do tratamento, não tomem todos os dias, não tomem a menor dose possível, a dose necessária para controle dos sintomas, não excedendo esse patamar para evitar a dependência e evitar as complicações tão vistas aí referentes ao uso dessas medicações. As medicações são úteis, mas também podem nos prejudicar. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Um abraço. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Até lá!